As questões são bem objetivas, tá, pessoal? A demissão ou destituição do cargo em comissão incompatibiliza o servidor para nova investidura em cargo federal. Pelo prazo de 5 anos. Opa, essa questão é muito boa, porque eu não quero só saber o que leva à demissão. Eu quero saber o que incompatibiliza a pessoa de voltar por 5 anos. São duas situações, tá? A primeira é atuar como procurador junto à repartição pública de seus parentes, salvo quando for benefício previdenciário ou assistencial de parentes até o 2º grau. A outra está aqui, nessa questão. Letra A. Incontinência pública escandalosa leva à demissão? Sim, leva à demissão. Tem incompatibilidade? Não. Valer-se do cargo para lograr proveito pessoal de outrem, em detrimento da dignidade da função pública, é o nosso gabarito, tá, pessoal? Essa conduta com a outra anteriormente citada, você incompatibiliza o servidor para voltar para a Justiça Federal por 5 anos, tá bom? Professor, como é que ficou aquela história daqueles dispostos na lei que dizia sobre demissão em relação a improbidade, em relação à lesão aos cofres públicos, a aplicação irregular do dinheiro público e corrupção? Bom, essas situações que incompatibilizavam o servidor para voltar para sempre foram declaradas inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal. Então, se uma pessoa comete improbidade, ela pode voltar depois, tá? O que aconteceu nessa decisão judicial do Supremo é que foi enviado um ofício para que o Legislativo altere a 8.112, porque hoje você tem uma coisa esquisita na lei, dada essa inconstitucionalidade. Você tem duas condutas que são menos severas, que possuem uma penalidade maior. Por quê? Uma pessoa que atua como procurador junto à repartição pública, ele está incompatibilizado de voltar para o serviço público 5 anos. E serviço público federal, 5 anos. Só que aquele que comete corrupção, ele pode voltar no outro concurso. Então, veja que tem uma conduta que é mais séria, que tem um peso menor na lei. Então, o Legislativo ele foi notificado para mudar a 8.112. Por enquanto, a mudança ainda não veio, tá bom? Gabarito nosso, letra B. As outras vão caber demissão normalmente, tá? E a que eu te falei é até essa daqui, ó, letra E. Incompatibiliza na 8.112, antes dessa declaração de inconstitucionalidade, incompatibilizava para sempre. Hoje, isso é inconstitucional. Então tá aqui, gabarito letra B. Ao servidor é proibido, aí vem, valer-se do cargo público para lograr proveito pessoal, e o 132. A demissão será aplicada nos seguintes casos. Aí traz a ideia do inciso 9, que é justamente esse aqui, ó. A demissão será aplicada nos seguintes casos. Aí vem o inciso 9, do 117. E ele diz, ó, incompatibiliza o ex-servidor para a nova investidura pelo prazo de 5 anos. O 9 e o 11, que era a atuação como procurador. A Lei 9784/99 tem o propósito de fazer com que os procedimentos internos da administração pública sejam padronizados, além de mostrar para a sociedade civil como funciona a tomada de decisão dos órgãos que formam a administração. As funções da Lei de Processo Administrativo, então, são as de criar uma carta de identidade e princípios da administração, estipular um núcleo de ordenamento jurídico dentro da administração do Estado e definir um estatuto da cidadania administrativa. A respeito das disposições contidas na 9784, assinale a alternativa correta. A. Pedidos de vários interessados com conteúdo e fundamentos idênticos podem ser formulados em um único requerimento? Perfeito, pessoal. Já temos aqui o nosso gabarito. Por que a alternativa correta é a A? Imagina que vários servidores, determinado grupo de servidores, todos eles querem receber uma gratificação que acham que tem direito. Aí vem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 100, 200, 300, 500, 1000. Cara, junta tudo no requerimento só. Todos os servidores. Entendeu? É o que o sindicato faz. O sindicato, quando ele apresenta um requerimento, ele apresenta um requerimento falando pela classe toda dos servidores. Tá? E é um requerimento único. Agora vamos ver qual o erro das alternativas B, C e D. Vamos lá. B. Os atos administrativos produzidos por escrito devem conter a assinatura da autoridade competente, sendo imprescindível o reconhecimento de firma? Não. É desnecessário o reconhecimento de firma. O reconhecimento de firma só vai ser exigido quando houver dúvida de autenticidade. Aí você requer, como autoridade administrativa, o reconhecimento da firma. C. Então, sendo imprescindível aqui, o erro está aqui.
C. É possível a aplicação retroativa de uma nova interpretação legal feita pela administração? Não. De acordo com o princípio da segurança jurídica? Não. O que veda isso é a segurança jurídica. Por quê? O que o princípio da segurança jurídica vai sustentar? Ele diz basicamente o seguinte. As autoridades administrativas, atenção, ele diz basicamente o seguinte, as autoridades administrativas, desculpa, as autoridades administrativas, elas olham para a lei e vê, por exemplo, uma possível interpretação. Aí praticam um ato. Exemplo, a lei diz que por razões de interesse público pode ser dado isenção de impostos. Aí o cara interpretou que a tua empresa caso de interesse público, te deu isenção de imposto durante 2 anos. Beleza. Passaram os 2 anos, ele olha para a lei de novo, olha para a tua empresa e fala, não há mais interesse público. Ou seja, ele deu uma nova interpretação à lei. Ele acha que não tem mais interesse público na tua empresa ter isenção de impostos. Ok. Aí ele vai lá e aplica efeito retroativo, te cobrando os 2 anos para trás. Não pode ser dado efeito retroativo essa nova interpretação. Você não quer dar mais isenção de impostos? Ok, daqui para frente não dê mais, mas para trás não pode. É questão de segurança jurídica. O direito tem que ter essa estabilidade. Senão ele se tornaria muito instável. Você ficaria 2 anos sem pagar imposto, gastou o dinheiro, depois vem retroativo. Paga aí. Não, cara, pera lá. Beleza? D. A revisão do processo administrativo prescreve 5 anos após a decisão final tomada. Revisão não tem prazo, tá bom? Revisão não tem prazo. É imprescritível. Não tem prazo. O que prescreve ou ocorre a decadência em 5 anos é a anulação. A revisão, ela só cabe revisão de processo disciplinar e não tem prazo para pedido de revisão, desde que você apresente fatos novos. Fatos novos, provas novas, desconhecidas no momento da decisão. Aí você pode apresentar a qualquer tempo. 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos depois da decisão. Não tem problema. Desde que você apresente fatos novos. Beleza, pessoal? A única frase que não apresenta desvio em relação à regência nominal e verbal. Nominal ou verbal, tanto faz. Vamos lá? O deputado insistia em dizer que o tema principal do projeto seria o transporte ferroviário, com o que discordava. Galera, quem discorda de, não é com. Se fosse concordava, tudo bem, só que é discordava. Do que discordava, vai ser de mais o. Do que discordava, não é com o que discordava, não. B. Enquanto a Espanha participava de uma discussão no grupo dos países de fala hispânica, do qual não pediu para integrar. Gente, quem integra alguma coisa. É o qual, não tem por que ter essa preposição de aqui. O qual não pediu para integrar. O verbo integrar não pede, o que integra alguma coisa, não tem por que ter esse de aí antes do qual. C. Em busca de rápido enriquecimento, os médicos escolhem cuidadosamente aonde trabalhar. Galera, onde é a ideia de lugar. Só que nesse caso, como trabalhar é o lugar em que eu trabalho, a ideia de algo fixo no lugar em que eu trabalho. O aonde é para a ideia de movimento. Aonde vou, certo? Nesse caso, a ideia de movimento. Como trabalhar a ideia de algo fixo é onde trabalhar. Cuidadosamente, onde trabalhar. Beleza? Dando prioridade a locais. Outro problema aqui, ó. Quem dá prioridade a. Locais é palavra masculina, os locais é só o a preposição. Não tem ocorrência de crase, então, realmente, 2 erros de regência não é a resposta. Deixa eu sair da frente para a gente fazer a D e E. Um grupo da comunidade vizinha encontrou um carro de bebê deixado por outro morador, inconsciente com a limpeza, não inconsciente da limpeza. Que é inconsciente, inconsciente de. Certo? D mais A da limpeza do local. Gente, sobrou E. O regulamento possibilita conseguir-se um dia preferir o lazer ao descanso. Perfeito? Quem prefere alguma coisa. Objeto direto. A outra coisa. Objeto indireto. Não vou sublinhar, porque senão eu pego aqui na barra de tarefas. O amor, objeto direto. Ao interesse, objeto indireto. E a aventura, a tranquilidade. Houve aqui uma inversão. O objeto direto é a tranquilidade, porque não ocorre crase. E a aventura é o objeto indireto, porque ocorre crase.
Então, nesse caso, respeita, gente, o verbo preferir, ele é bitransitivo. Quem prefere, prefere alguma coisa a outra. Normalmente vem na frente o objeto direto. Percebeu? Objeto direto na frente, objeto direto na frente. Só que na segunda houve uma inversão. Seria a tranquilidade, a aventura, sendo que a aventura, por ter a ocorrência da crase, é porque tem o objeto indireto, preposição mais artigo. Beleza? Então, essa alternativa, a letra E, é a nossa resposta. Tá tudo certinho. Eu estou procurando aquela que não apresenta desvio. Então, eu quero a correta. Então, a correta é a letra. Jorge, precisa utilizar um laboratório de rede de alcance médio, sem a utilização de cabos, sem fio. Então, tem que ser wireless. No caso, a abrangência dessa rede é classificada como? Primeira coisa, se é wireless, tem que ter o W na frente. Ah, aqui tem W, aqui tem W. Só que aqui é de Wide Area Network, aquela rede de grande distância. Normalmente a gente fala da internet. Aqui o W é de wireless. E a gente fala wireless de rede local, rede de área local. Então, para um laboratório de alcance médio, a gente não vai usar o pessoal, PAN, porque o rede PAN, rede personal, rede pessoal, é em volta da pessoa. E a gente está querendo num local, no laboratório. Então, o gabarito dessa questão vai ser a letra E. O Metropolitan seria para ligar as cidades próximas e esse LAN seria o cabeado. O PAN seria com fio ou sem fio, mas em volta da pessoa, por exemplo, ligando através de Bluetooth. E a rede WAN, um exemplo dela é a internet, ligando cidades, estados, países, continentes, o globo terrestre inteiro. Uma vez classificados e tramitados, os documentos deverão ser arquivados, obedecendo de acordo com o Código de Classificação de Documentos de Arquivos do CONARC, as seguintes operações na ordem indicada. Vamos lá. Supervisão, organização e guarda. Inspeção, ordenação e arquivamento. Exame, arranjo e arquivamento. Vistoria, distribuição e guarda, controle, destinação e armazenamento. Ora, senhores, uma questão muito simples, porque aqui está falando nas operações de arquivamento. Então, quando eu falo em operação de arquivamento, bom, vamos admitir que o documento chegue no seu arquivo. O que você vai fazer quando o documento chega no arquivo? Você vai olhar para ver se é destinado ao arquivo, né? E se não for destinado ao arquivo, você devolve. Isso se chama inspeção, tá? Inspeção. Então, você olhar, ah, é meu, ah, não é meu, inspeção. Beleza. Aí você verificou que é seu, aí você vai ler, né? Aquele documento. Beleza? Vai ler. Ler para quê? Para classificar. Para classificar. Classificou, e aí você vai classificar de acordo com o plano de classificação, né? Com o código de classificação ali, como ele está falando. Aí depois você classificou com o código de acordo com o código de classificação, você vai codificar o documento. O que é codificar o documento? É escrever o código de classificação no documento. E você escreve como? Com o lápis de número 2, na parte superior de cima, né? À direita, você escreve ali. Beleza. Depois você codificou, você vai fazer o quê? Ordenar os documentos. Mas ordenar por quê, professora? Para facilitar o arquivamento, né? Por exemplo, se for um arquivamento numérico, aí chegaram os documentos lá, 50, 200, 300, 400, você bota na ordem para facilitar o seu arquivamento direitinho. Aí depois que você ordena, você arquiva, né? Como é que pode ser esse arquivamento? Horizontal ou vertical, deitado ou em pé. E o que você considera para arquivar? Você considera o acondicionamento,
quer colocar ali o documento em ótimas condições, numa pasta que não vai danificar o documento, para ficar tudo certinho. E a armazenagem, que é o posicionamento direitinho lá no estoque, onde ele tem que ficar. Beleza? Então, olha lá, você guardou. E depois, guardou, tá tudo certo? Arquivou? Tá tudo certo, mas agora vem o usuário, que vai te pedir a consulta, né? O empréstimo do documento. Beleza? Então, essas são as operações de arquivamento. São as etapas do arquivamento. Então, ó, vamos confirmar o que? Inspeção, ordenação e arquivamento.